E o design de serviço, ele é muito mais falado e muito mais forte, surgiu na Europa, né, de certa forma, enquanto que o design thinking como termo surgiu mais nos Estados Unidos, né? O design thinking, ele remete, claro, tem coisas que aconteceram antes disso, né, no mundo acadêmico, tem aquele artigo lá do Richard Buchanan falando sobre os problemas complexos de 92, tem algumas coisas que vêm, né, desse racional de utilizar o design como forma de endereçar desafios, né, como uma abordagem para resolver problemas, que vem até antes. Olá, tudo bom? Eu sou o Roy Schulenburg e você está escutando o podcast sobre design. Depois de um tempo, com o podcast parado, esse episódio retorna em grande estilo. Em grande estilo porque eu conversei com o Luiz Alt. O Luiz Alt ele é sócio fundador no Brasil da Livework, que é uma consultoria global de inovação e design de serviço, que auxilia marcas como Itaú, Latam, Ambev e Natura a oferecerem serviços mais relevantes e rentáveis para os seus clientes. Ele foi criador do primeiro curso sobre o assunto na América Latina, na ISPM, e em 2001 publicou o best-seller Design Thinking Brasil. Ele também é júri do principal prêmio de design de serviço no mundo, o Service Design Award da Service Design Network, desde 2017. Vamos lá? Vamos pro que importa? Vamos escutar essa conversa com ele? Fala galera, tudo bem? Hoje eu tô aqui com o grande Luiz Alt. A gente vai falar sobre design, é lógico, sobre design de serviços e vamos começar conhecendo um pouquinho da história dele, né? A gente sempre começa aqui os episódios falando sobre história, conhecendo quem é o ser humano por trás da máquina. Então vamos lá, Luiz. Não tem nenhuma máquina, não. Fala, Roy, tudo bem? Obrigado pelo convite. É sempre um prazer aí participar das tuas iniciativas, sejam aulas, agora esse podcast. Muito legal, parabéns. Eu sou designer de serviço, não foi uma linha direta para chegar nesse lugar, né? Eu comecei estudando engenharia de produção e sistemas, na verdade engenharia industrial. Eu morei no Chile um tempo, estudei 2 anos lá, faculdade. Eu voltei para o Brasil, para Joinville, e decidi seguir esses estudos em engenharia. Minha ideia é trabalhar com empresas, em empresas mesmo, né? E achava que engenharia seria mais interessante do que administração. Um curso um pouco mais sólido. Eu gostava bastante de matemática, física, então a minha ideia era meio que ser um executivo de carreira mesmo. E depois de mais um ano estudando engenharia de produção, estava fazendo estágio e comecei a trabalhar na área de processos e interagindo com uma equipe de designers que estava desenvolvendo alguns produtos para a empresa onde eu trabalhava. Cara, me chamou muito a atenção. Aquilo ali deu um clique, assim, porque a gente estava numa mesa, né, numa sala de reunião, conversando sobre algo que não existia, mas que dali a, 6 meses ia estar na casa das pessoas e tal. E eu pesquisei e vi que em Joinville, na Univille, tinha um curso de design de produto de manhã. Como eu fazia engenharia de produção no período noturno, né, na Estadual de Santa Catarina, eu conseguiria conciliar as duas coisas, que foi o que eu acabei fazendo, né? Então, eu segui estudando, terminei engenharia de produção, mas comecei a estudar design de produto, nunca imaginando que uma coisa ela poderia se conectar com a outra, né? Eu sempre, enquanto eu estudava design, eu pensava assim, bom, em algum momento eu vou ter que escolher se eu quero ser engenheiro ou se eu quero ser designer. Engenharia sendo uma profissão talvez com um pouco mais segura, né? Mais promissora, mais estável. Mas o design com aquele chamado, sabe? Aquele negócio que cada vez eu ia gostando mais. Mais pro final do curso de design, eu ganhei um concurso e a empresa que estava organizando esse concurso me chamou para trabalhar lá. E foi bem interessante, porque eu acho que eles me chamaram muito porque eu também era engenheiro já. E era uma empresa que não tinha nenhum designer, né? E aí eu comecei a trabalhar lá, desenvolvendo algumas coisas, mas também ajudando a tomar decisões sobre portfólio, a tomar decisões sobre o que deveria ser desenvolvido, né? O que não deveria ser desenvolvido, e também fazendo um pouco da gestão de outras coisas que estavam sendo desenvolvidas, não por mim. E eu descobri que existia algo chamado Design Management, gestão de design, e que me chamou bem a atenção, porque como eu já tinha esse anseio, essa vontade de ser também meio que alguém mais da gestão, eu falei, talvez aqui seja um lugar legal. E eu fui para Barcelona fazer um mestrado em gestão de design. Passei um ano lá, isso foi em 2008.
E acabei descobrindo num curso de 2 dias, um workshop, o design de serviço. E nunca tinha imaginado que isso existia, utilizar design para pensar em serviços. Minha filha que tá chorando aqui perto. Cara, eu me apaixonei, assim, achei que era a grande oportunidade, claro que hoje fica fácil falar isso, né? Mas de juntar um pouco do design com a engenharia, com os processos, porque é design no método, na maneira de chegar nas respostas, mas é sobre pensar em sistemas, né? Pensar em processos e como que eles têm que estar organizados para que uma pessoa ela consiga interagir da melhor forma com uma organização, né? Comecei a pesquisar sobre aquilo, não tinha ninguém fazendo isso, quase em lugar nenhum, né? Acho que na Europa muito forte. O primeiro congresso da história da Service Design Network, que é a principal rede, aconteceu em 2008. Eu estava lá na Europa, fui no congresso, tinha 150 pessoas no congresso. E aí só que era crise lá na Europa, decidi voltar para o Brasil porque não tinha nada lá de emprego. E aqui no Brasil não tinha ninguém fazendo isso, então eu decidi começar a fazer, oferecer serviço, até para a empresa onde eu trabalhava, sabe? Oferecer isso para alguns lugares, meio que descobrindo, e um ano depois de fazer projetos menores, eu acabei me juntando ao meu ex-sócio e a gente trouxe a Livework para o Brasil, que é essa empresa da qual eu sou sócio, já estou há 11 anos à frente dessa empresa, que é uma consultoria, foi a primeira consultoria de design de serviço do mundo. Então acho que essa é um pouco a história. E eu tenho um pouco de trabalho em frentes acadêmicas também. Então, eu fundei em 2010 o primeiro curso de Design Thinking da América Latina. Em 2011, eu publiquei o livro Design Thinking Brasil, que também foi o primeiro livro escrito no idioma. E eu participo ativamente dessa rede, dessa Service Design Network. Hoje eu sou já há 4 anos júri do prêmio que eles têm global, se chama Service Design Award. Faço alguns trabalhos, palestro nos eventos deles, tal. Gosto de me envolver nessas frentes. Esse é enfim, talvez tenha tomado muito tempo, mas é um pouco o resumo. Nada. Vamos explorar isso daí que você falou, várias coisas legais. Vamos voltar aqui de trás para frente, que foi essa que você falou do curso, né? Eu acredito que você comentou agora que foi o primeiro curso da América Latina e você é um dos grandes responsáveis por popularizar o Design Thinking e o Design de Serviço aqui no Brasil, né? Pra gente aqui, na instituição que eu trabalho também é super importante, porque você também está sempre vindo, conversando com os alunos, e é sempre bom porque a galera catequiza, evangeliza essa galera também, né, para prestar atenção em alguns pontos que muitas vezes na formação deles não tem, né, no design gráfico, no design de produto, não tem isso na formação, então sempre ajuda. Mas como é que foi chegar aqui tudo ser mato, né? Chegar aqui tudo era mato com o Design Thinking, com o livro, que também é bastante... Eu tenho ele aqui em algum lugar, tá, Betinho? Mas por isso que eu tava olhando para cima aqui, né? Mas como é que foi isso, chegar aqui, né? Vir de uma entender essa iniciativa, perceber que isso era uma oportunidade e desbravar novos territórios? Cara, não foi muito... Eu nunca olhei dessa forma, assim, sobre, vai ser difícil desbravar. Foi muito assim, cara, eu acho que é isso que eu quero fazer. Sabe? Eu quero trabalhar com isso, eu acho que isso é interessante. Ter estado nesse evento, que foi em Amsterdã, por sinal, cara, foi um negócio, assim, muito, muito importante para mim. Porque eu tinha descoberto design de serviço, fiz esse workshop, gostei muito do workshop, que aliás foi com a principal concorrente da Livework na época. E o meu ex-sócio também tinha sido treinado pelo fundador dessa outra consultoria. A gente acabou querendo ser Livework em vez de ser essa outra empresa que se chama Engine, que é muito legal, por sinal. E cara, quando eu fui nesse evento, eu senti um negócio ali, tipo, uma energia. Eu senti que estava no começo de alguma coisa interessante, sabe? Cara, eu percebi que ia ter uma revolução ali nesse negócio que eu queria participar. E eu até, assim, eu pensei em mandar currículo para todas as consultorias que estavam nesse evento, as pessoas que eu vi palestrando lá, tipo, cara, me aceita como estagiário, o que é super interessante, né? É muito louco, porque um ano e pouco depois eu virei sócio dessa que é a que eu mais admirava de todas, né? Que é a Livework. Então, assim, eu voltei para o Brasil meio que, cara, vou tentar fazer isso de algum jeito, vou oferecer isso para vários lugares. Fiz um projetinho pequeno para a Secretaria de Turismo de São Francisco do Sul, né, na cidade perto de Joinville. Fiz uns treinamentos para o setor hoteleiro. Cara, assim, qualquer coisa que me chamasse eu fazia,
porque eu queria aprender também. Eu estava estudando, eu tinha que entender como é que eu utilizava essas ferramentas do design para pensar em serviços. E o que eu poderia utilizar da engenharia também, que eu acho que isso me colocou num lugar interessante, né? Porque eu tinha toda essa parte de mais estrutural, de processos, da engenharia, que me ajudou também a ter uma visão mais organizacional, talvez. Que o designer, infelizmente, ele não é treinado para isso, né? Ele é treinado muito para pensar no objeto em si, no caso do produto, e não tanto na maneira como ele é produzido e como que a organização está estruturada para produzir isso. E aí, então, quando a gente começou a trabalhar aqui, o curso ele veio antes da consultoria, o curso de Design Thinking. E a ideia do curso, que foi criado na SPM, que é uma escola legal de publicidade, de negócios, né? Tá mais nesse mundo, não é ela tem um pouco um pezinho no mundo do design, mas não tanto assim. E aí, do ponto de vista de posicionamento, para nós foi muito importante isso. E a gente decidiu Design Thinking em vez de Design de Serviço, porque aqui o brasileiro, e essa é a nossa leitura, acho que ela até se provou certa, o brasileiro ele olha muito mais para o mercado norte-americano do que para o mercado europeu, né? E o design de serviço ele é muito mais falado e muito mais forte, surgiu na Europa, né, de certa forma, enquanto que o design thinking como termo surgiu mais nos Estados Unidos, né? O design thinking ele remete, claro, tem coisas que aconteceram antes disso, né, no mundo acadêmico, tem aquele artigo lá do Richard Buchanan falando sobre os problemas complexos de 92, tem algumas coisas que vêm, né, desse racional de utilizar o design como forma de endereçar desafios, né, como uma abordagem para resolver problemas, que vem até antes disso, o próprio Herbert Simon, enfim, mas já estava rolando aquele movimento da IDEO se apropriar desse termo e começar a falar disso. Eles publicaram aquele livro, A Arte da Inovação, que já mencionava Design Thinking, tem uma partezinha, não era sobre isso, mas já mencionava Design Thinking. E, se eu não me engano, o livro do Tim Brown, o Change by Design, que aqui no Brasil acabou sendo traduzido como Design Thinking, de fato, ele já estava publicado em inglês, ainda não em português, que foi publicado logo depois. Então, cara, a gente pensou, bom, Design Thinking como termo vai bombar mais no Brasil do que Design de Serviço. Vai ser mais fácil a gente falar sobre isso e vai ter mais gente interessada nisso. Então, na minha cabeça, na nossa cabeça, enfim, na época, eu falo porque estava junto com meu sócio, né, nessa época, Design Thinking é o jeito de abordar os problemas. É uma abordagem que tem a empatia, colaboração e experimentação como os pilares centrais ali, que é um jeito, cara, qualquer coisa que tu me disser que eu tenho que fazer, se eu utilizar um pouco desses ingredientes, eu vou chegar num resultado mais interessante. E a gente acredita nisso, é o jeito de trabalhar desse novo design, né, de certa forma. E o design de serviço é o que a gente faz? O objeto de transformação é o serviço em si. Eu utilizo o design thinking para trabalhar com design de serviço. Mas eu posso utilizar design thinking para outras coisas também, né? Eu posso, qualquer tipo de desafio. Eu tive um aluno meu num curso, nesse próprio curso da SPM, que o cara falou, cara, o design thinking salvou meu casamento, porque eu comecei a fazer um trabalho lá de pesquisa e tal, e isso salvou meu casamento. Falei, bom, empatia com uma outra pessoa é muito importante, né? É um bom passo, né? Então, cara, assim, essa foi um pouco a ideia, né? Como é que a gente fez para desbravar? Vamos dar curso, vamos falar a respeito disso. Daqui a pouco as publicações vão começar acontecendo, porque lá fora já estava acontecendo. Pô, saiu na capa da Harvard Business Review, acho que foi em 2008, ou na capa não, mas um artigo da Harvard Business Review. O Tim Brown, na IDEO, tinha palestrado no TED, que estava começando a bombar, né? Então, assim, a gente falou, cara, isso aqui vai chegar e vai chegar forte. Os caras lá fora já estão fazendo esse trabalho para nós de divulgar esse negócio. Então, vamos começar pelo design thinking e aos poucos a gente vai trazendo, vai explicando que isso é utilizado em qualquer tipo de cenário, inclusive para serviços. E aí, claro, que tem todo o entendimento de que serviço é tudo, né? E que, cara, essa é a parte mais interessante, que gera mais valor para os negócios e tal. Que isso a gente foi desdobrando depois. Então, cara, nem deu tempo muito para pensar em, vamos desbravar e cara, a gente começou a fazer, sabe? Até eu lembro que teve um momento que a gente sentiu que estava muito centralizando tudo, a gente meio que tirou o pé, assim, porque a gente começou a fazer os primeiros eventos, a gente criou uma rede que chamava Design de Serviço BR, que chegou a ter 2.000 pessoas lá em 2010, 2011, que era naquela plataforma Ning. E, cara, então tudo meio que a gente que fazia, a gente que, sabe, era meio que uma panelinha. A gente falou, cara, vamos, né, teve um movimento ali, até proposital, de tipo, vamos deixar agora acontecer um pouco, vamos ver o que vai acontecer. E isso é muito legal, assim, eu acho que começou a acontecer, perdeu o controle, o que é ótimo.
espero que a gente ainda tenha relevância, né? Porque eu acho que aconteceu tanta coisa, assim, que, enfim. Mas é Pô, isso aí, foi assim. que legal. E tu achas, assim, pegando o gancho que você falou agora, tu achas que tem que ser assim mesmo, pega e faz? Como é que foi? Ou de repente algo não é tão assim? Porque só para fazer uma relação até com o processo, né? Você falou de empatia, colaboração, né? Como é que será que isso daí é um jeito de resolver as coisas ou foi o jeito naquela hora que aquilo aconteceu? Cara, Roy, honestamente, eu me mudei de Joinville para São Paulo para começar a trabalhar. Quando a gente criou o curso e virou Livework, eu vim para cá, né? Minha namorada, hoje minha esposa, mas minha namorada na época morava aqui e tal, então não tive que pensar muito para vir para cá. Mas a gente não tinha clientes de grande porte. E o design de serviço ele se justifica mais para grandes empresas, porque a escala ela é maior, então qualquer intervenção que eu faça no serviço ela tem um impacto muito maior. Então eu consigo fazer projetos maiores, né, de pesquisa, né? Então, só que no começo a gente não tinha clientes, não tinha ninguém. Então acho que a opção pela educação, ela também foi uma opção por sobrevivência, de fato, assim, no começo a gente dava, cara, acho que no primeiro ano a gente deu 10, 11 cursos num ano da Livor. E, cara, era para pagar a conta mesmo, para pagar o escritório que a gente tinha, entendeu? Que a gente começou a mobiliar por causa dos alunos. Um aluno se matriculava, a gente comprava a televisão para projetar o conteúdo do curso, entendeu? Cara, outros alunos se matriculavam, a gente comprava as cadeiras. Foi assim que a gente fez no começo. Então foi assim, o primeiro ano foi um ano não teve outra opção. A gente tinha bastante tempo disponível, a gente não estava fazendo tantos projetos assim, então a gente começou a criar muito conteúdo, dar palestra, dar entrevista, escrever artigos. E tem um outro ponto importante, que isso ainda é real hoje, mas menos, de que, cara, tu bater na porta das pessoas para tentar convencê-las de que elas precisam de um trabalho como esse que a gente faz, é mais difícil do que fazer com que as pessoas cheguem pedindo. Então, todo o nosso esforço foi feito para que as pessoas, elas, lendo os nossos conteúdos, vendo a gente falar, tendo aula com a gente, as pessoas percebessem assim, cara, pô, esse negócio é interessante, eu posso usar na minha empresa. Deixa eu perguntar para esses caras como é que eles podem me ajudar. E aí, essa conversa ficava muito mais fácil do que eu chegar, bater na porta e falar assim, cara, eu tenho um negócio que eu queria te apresentar aqui, pô, em 1 hora. É muito difícil, assim, eu até consigo, mas é difícil tu entender o valor do negócio que tu nunca tinha ouvido falar e entender de que maneira que isso pode ser utilizado na tua empresa e saber de que maneira que tu vai justificar dentro da empresa esse investimento. E aí, se o cara faz um curso comigo de 30 horas, o cara fica durante essas 30 horas entendendo esse negócio, pensando de que maneira que ele vai levar para a empresa, porque ele já percebeu o valor disso, e aí ele já vai me pedir ajuda para levar isso para a empresa, sabe? Já, a relação ela é outra. Então, essa foi um pouco a estratégia, de fato, assim, sabe? Mas a gente não é que a gente pensou em várias estratégias e a gente escolheu essa. Eu acho que essa era a única estratégia possível naquele momento, porque ninguém conhecia design de serviço. Eu assino aquele Google Alerts, né, que tu recebe no e-mail por várias palavras. Se te mostrar, cara, em 2010, 2011, design de serviço não tinha nada. Eu não recebia nenhuma e-mail. Design thinking não tinha nada. Tipo assim, eu recebia um novo link por semana e aí semana não tinha nada. Não existia nada disso, sabe? Então, aos poucos, cara, hoje em dia, eu sigo assinando o Design Alerts, eu nem abro mais o e-mail, porque é um e-mail enorme, cheio de links, Design Thinking escrito, sabe? Nossa. E como é que é essa relação aí que você falou com os clientes mesmo, né? Para mostrar, eles já percebem a importância disso para o negócio deles, falando mais até da parte estratégica, assim, vamos tentar abstrair um pouquinho o design enquanto você comentou ali de produto, de marca, né? De uma cadeira ou de uma marca, mas como é que precisa dessa argumentação com o cliente que, pô, essa daqui é importante para sua empresa, ou eles já vêm, isso já está um pouquinho mais sedimentado aí na cabeça deles? Olha, existem empresas e empresas. Né? Acho que a maturidade das empresas nesse tipo de, né, com design, com experiência do cliente, que é uma área muito próxima da nossa, né, ela varia muito. Então, tem algumas empresas que estão começando agora, que tem que convencer a fazer um projeto, mesmo que pequeno, e tem outras empresas que, cara, é só, estou precisando fazer isso aqui, como é que vocês acham que a gente devia fazer isso? Nem se discute se deveria fazer assim ou não, é mais de que forma fazer, qual é a melhor maneira de lidar com isso, sabe? A gente até lançou, semana passada, uma ferramenta que a gente está chamando de diagnóstico de centralidade no cliente, porque
acho que o design de serviço ele evoluiu um pouco nesses anos todos também, né? Então, não é só mais sobre pensar nessa jornada do cliente, não é mais só sobre eu olhar para o serviço, entender que o serviço está composto de vários momentos diferentes, do momento que o cliente descobre, aí quando ele começa a usar e ele abandona, ele retorna, etc. E aí tem os canais e os pontos de contato com os quais as pessoas interagem e determinar como é que isso vai acontecer. Essa é uma parte importante do design de serviço, né? Eu acho que é o design de serviço raiz, mas tem muitas outras coisas associadas a esse trabalho que precisam ser também consideradas. Porque eu não posso, por exemplo, desenhar só um serviço e esquecer que existe uma organização por trás que precisa fazer com que esse serviço ele aconteça, seja implementado e tal. Então, eu preciso pensar nos incentivos, eu preciso pensar no modelo de governança, na própria estrutura da organização. Então, esse tipo de trabalho ele é mais novo, ele é mais recente dentro dessa esfera. Hoje, por exemplo, a gente considera que existem 4 desafios na Livor, que a gente está falando de 4 desafios que a gente pode trabalhar, que nos interessam trabalhar. O primeiro deles é a centralidade no cliente. O segundo é a aceleração digital, que é outra coisa que é mais recente também, né? Quando eu comecei não se falava tanto disso, mas hoje em dia até já está meio batido transformação digital, até por causa da pandemia também, que fez com que todo mundo tivesse que entrar nessa agenda, que não estava, ou foi engolido, ou precisou entrar com tudo nisso. Então esse design mais digital, mais próximo inclusive da implementação. O terceiro seria a inovação, de fato, ou seja, não é pensar em como melhorar um serviço, mas é pensar o que mais que eu poderia fazer, que outras coisas que eu poderia oferecer para as pessoas. E o último que a gente está tentando explorar cada vez mais agora, porque a gente acredita muito nisso como empresa, que é a parte dos futuros sustentáveis. Como é que eu ajudo as organizações não só a servir bem os seus clientes, mas também a ser melhores para o ambiente de maneira geral, para o meio ambiente, para a sociedade. Então, trabalhar um pouco nessas esferas também. Tá. Legal, que legal. E já que você falou de pandemia, como é que foi a pandemia dentro da Livework, né? A gente tem relatos aí tem alguns episódios que a gente já mostrou que tiveram grandes estúdios de design lá de Floripa que foram para o home office e agora migraram totalmente. Então eles estão em casa, não tem mais sede, a sede é uma sala, né? Eles ressignificaram o escritório para ter um ambiente de interação, não um ambiente só de trabalho, né? E na Livework, como é que foi? E tá sendo, né? Porque vamos ver como é que tá 2021 ainda, né? Sim. Cara, essa semana faz 1 ano, né? Que a gente passou a trabalhar de maneira remota. Inclusive amanhã vai fazer 1 ano que eu mandei uma mensagem para a equipe agradecendo pela transição tão rápida que aconteceu. E, cara, quando a gente começou a se ligar que isso era tão grave quanto acabou sendo, né? Eu acho que a gente teve que fazer 2 trabalhos. O primeiro foi pensar, será que a gente vai continuar sendo relevante para os nossos clientes? Né? Será que o nosso negócio vai continuar existindo? Será que o que a gente oferece, as pessoas ainda vão querer comprar? Né? Na verdade, essa foi a minha missão inicial. Assim, foi, cara, deixa eu pensar se a gente tem que mudar as nossas ofertas de alguma forma ou se é a mesma coisa. E eu cheguei à conclusão que é a mesma coisa. A gente vai continuar, ou a gente continua oferecendo para as pessoas, para as empresas isso. Cara, entende um pouco melhor quem é o teu cliente. Entende pelo que ele está passando. E agora, em pandemia, é um novo contexto. Mas ele está passando por alguma coisa. Ele tem necessidades ainda. Ele continua tendo suas necessidades. Né? Ele precisa... tu precisa entender como é que ele está interagindo com a tua empresa. Né? E agora, como é que isso aconteceu? Né? Mudou? Então, tudo que a gente dizia que a gente fazia pré-pandemia, a gente continua fazendo. Só que o que mudou? O contexto das pessoas. Então, mais necessário ainda que as empresas agora renovem o seu entendimento sobre quem são seus clientes. Então, beleza, essa foi a primeira parte. A segunda parte foi mais, será que o nosso tipo de trabalho ele vai permitir que seja remoto? Né? Vai ser possível trabalhar de maneira remota? Porque a gente faz pesquisa etnográfica, então a gente precisa ir a campo, né? A gente precisa observar como é que as pessoas estão comprando no supermercado ou abrindo uma conta num banco, etc. Então, toda essa parte mais do uso do serviço, que hoje grande parte do uso é digital, né? Tem muito do uso é digital, mas tem muito que ainda é físico. Ainda com a pandemia continua, né? E a gente, cara, fez projetos, a gente fez pesquisa, claro que com muito mais cuidado, mas a gente continua fazendo alguns trabalhos de campo. Só que só quando é necessário, totalmente necessário.
Quando não, então uma entrevista, por exemplo, eu não preciso mais ir na casa da pessoa, eu faço remotamente, né? Antigamente tinha na casa da pessoa para fazer entrevista, ou a pessoa ia até a nosso estúdio. Sessões de colaboração eram presenciais, agora reuniões remotas, mas a gente já usava muito a plataforma, a gente já usava o Figma, a gente já usava o Miro, a gente já usava uma série de coisas, só que a gente teve que formalizar essa mudança. A gente teve que, cara, não, beleza, vamos agora realmente adotar isso. Por exemplo, sei lá, tinha projeto que usava Miro, tinha projeto que usava Mural, por exemplo. E a gente, não, vamos contratar uma conta do Miro para a gente ter os projetos divididos, controle de acesso, confidencialidade é um negócio muito importante porque a gente faz, né? Então, a partir do momento que a gente meio que migrou totalmente para o digital, né, para o trabalho remoto, a gente teve que investir muito mais nesses aspectos, nessas ferramentas todas. Que acabou trazendo um custo enorme, mas a gente acabou, né, também, por exemplo, a gente tinha 2 andares no nosso prédio e a gente acabou devolvendo um andar porque a gente falou, cara, vai ficar um tempão com esse negócio, a gente já estava prevendo que ia ficar um tempão, vamos devolver o andar, depois a gente vê o que a gente faz. Então, só o que a gente economizou com esse andar, a gente já conseguiu contratar todas essas ferramentas, sabe? Então, eu diria assim, deu um susto, a gente levou um susto no começo, mas foi super tranquila a transição para o trabalho remoto. Não que esteja sendo tranquilo, né, Roy? Assim, eu acho que no sentido de que, cara, é um desafio muito grande. A gente não se vê mais, né? E as reuniões, elas são muito mais objetivas, né, cara? Assim, se a gente... Isso aqui que a gente está fazendo agora, se a gente estivesse juntos, pô, talvez teria chegado mais cedo, a gente teria batido um papo, e depois a gente ia trocar uma ideia, a gente ia marcar de almoçar, sei lá. Esse outro lado, que ele é menos objetivo, ele deixou de existir, né? Agora, hoje a gente passa o dia inteiro olhando para uma câmera ou para uma tela, sabe? É muito mais desgastante isso, né? Então, cara, tá sendo pesado para as pessoas, para todo mundo, né? A rotina, ela mudou muito, né? Então a gente está cuidando muito, tentando cuidar, né? Da saúde mental das pessoas de várias maneiras diferentes. Você comentou várias coisas, realmente. Eu senti aqui, em particular, que a minha produtividade aumentou bastante. E o meu estresse também. Então, eu tô produzindo mais e meu nível de estresse também, tá? Porque é o tempo inteiro com uma tela de um computador. Até no relógio aí, o desafio de ficar em pé 12 horas, dia de trabalho eu não bato. Final de semana eu consigo bater, vai limpar a casa, vai fazer tudo, né? E um ponto que você falou que é muito parecido com a educação foi esse custo que aumentou. Todo mundo acha, né, que porque a aula tá virtualizada, tem que ser AD, é mais barato. São coisas bem diferentes, né? Porque a aula virtualizada eu tô com 20 alunos, né? AD eu tô com 200. Né? Então tem uma diferença bem grande. E o custo dessas plataformas aumentou demais, o custo com tecnologia, né? Investimento em câmera, investimento em microfone, isso em hardware, em físico, né? Fora nas plataformas, isso tudo. E é um jeito diferente, né? Não é a mesma coisa, não substitui, né? Como você comentou, se tivesse a gente tava tomando um café, tinha passado o café, contado a história do café, aí toda aquela enrolação não, né? Toda aquela alegria. Não, mas é importante, é uma parte importante, né? Dessa interação, que a gente acha que não tem valor, assim, vou jogar conversa fora, mas, cara, essa parte de jogar conversa fora tem um valor enorme também, porque às vezes a gente acaba descobrindo coisas sobre os outros, sabe, que depois a gente conecta lá na frente e vai gerando um vínculo muito maior, né? Então, sei lá, eu até, assim, eu criei um espaço, toda uma sexta sim, uma sexta não, logo depois do almoço, a gente faz uma reunião na Livework, que chama Sobre Design em Serviço, e a ideia é assim, cara, eu trago um assunto qualquer e eu falo, assim, eu não penso muito, eu penso assim, no almoço antes, eu penso, o que eu vou falar pra galera? E aí eu fico 5 minutos falando sobre algum assunto e aí deixo a conversa fluir. Participa quem quer, entra quem quer a hora que quiser, sai quem quiser a hora que quiser, não tem problema. A ideia é que seja quase como uma conversa de corredor, assim, sabe? A gente na Livework tinha muito essa cultura do café. A gente comprava café super bom, passava o café, e aí todo mundo ia, às vezes estava passando café, chegava a galera, colava uma conversa ali na copa que era super agradável. Isso a gente perdeu. Então, claro, não é a mesma coisa, mas eu tentei recriar um pouco esse tempo de ócio criativo quase, sabe? Essa troca que ela é informal, mas que ela é muito rica. Porque a gente perdeu isso, a gente faz uma reunião para falar sobre tal assunto, faz uma reunião do projeto tal, uma reunião para não sei o quê.
sempre tem um objetivo, e tá certo isso, porque senão a gente também sente que a gente tá com muita reunião, e a gente fica, às vezes, participando daquela reunião, e a gente fala, cara, porra, essa reunião aqui não é necessária, eu nem devia estar fazendo essa reunião, eu podia estar fazendo outra coisa que eu preciso fazer, só que podia ter sido uma mensagem no Slack, sabe? Então, assim, claro, eu concordo com isso, mas vamos também criar espaços para conversas mais livres, mais informais, porque isso é importante, essa socialização, cara, ela é muito importante, sabe, também. Tem muito valor isso. Tá faltando um dispositivo nos computadores pro cheiro do café aí, né? Porque aí vem aquele cheirinho aí de repente já é melhorar com a memória aí, né? A gente sentindo, me lembro que eu tô na sala, né? Mudando um pouquinho de assunto e voltando pro design de serviços, Luiz, como é que é essa interação, né, do design? Você comentou um pouquinho, né, da sua formação em design e engenharia, que são dois aspectos diferentes. Às vezes eu vejo, assim, estudando que parece que eles são irmãos, assim. O design ele está muito mais próximo da engenharia do que da arquitetura. Às vezes o outro livro parece que está mais perto da arquitetura, então depende do que vai lendo, assim, né? Mas como é que foi como é que isso contribuiu para a sua formação e como é que é isso dentro da prática do dia a dia, né? Porque o design de serviços, ele engloba muita coisa que não é só o design, né? Que design uma área clássica, assim, de entendimento clássico, né? Mas um entendimento mais contemporâneo, mais tranquilo. Como é que é isso? Cara, essa é uma pergunta que dá para responder de muitas maneiras diferentes, né? Porque a gente pode falar sobre o que é design para responder se ele está mais perto da engenharia ou da arquitetura, né? Até assim, acho que a primeira publicação que menciona design thinking diretamente, até que se chama design thinking, se eu não me engano, é uma publicação de arquitetura, né? Como é que é o nome dele? Rowe. Acho que é californiano, um arquiteto californiano. E eu tenho esse livro, acho que está por aqui, mas ele não fala tanto desse nosso jeito de entender design thinking atualmente, né? E só antes de responder, tu falou design de serviços, né? E eu sou o grande responsável por essa bagunça, né? Porque quando a gente estava começando a trabalhar, quando eu descobri como Service Design, né? Service Design Network, etc. E aí, só que eu estudei design de produtos. Para mim, então, era design de produtos, design de serviços, né? A maneira como se traduzia. E aí eu falei, bom, vou traduzir como design de serviços. Então, ou eu não tinha visto em algum outro lugar, mas ao meu entender, eu que meio que traduzi dessa forma. Só que tem um grande amigo meu, tu deve conhecer, o Maurício Manhães, e que ele trabalha com isso também há muito tempo, um pesquisador, é um dos pioneiros no Brasil nessa área. Hoje ele é coordenador do curso de Design de Serviço lá da Savannah College of Art and Design, nos Estados Unidos. E ele sempre falava, cara, do ponto de vista da SDL, a lógica de serviço dominante, não deveria ser design de serviços, deveria ser design de serviço, porque tu tá trabalhando num serviço em si. Serviços é unidade de saída, né? Tu vai prestar quantos serviços que eu prestei, quantos clientes que eu tive, mas o serviço tu vai desenhar uma vez só, projetar uma vez só. É um serviço, em teoria. E o que é bem confuso, porque existem constelações de serviço e tal, daí a gente entra nessa parte mais teórica, não vou me perder aqui, mas o ponto é que ele sempre falava isso, falei, cara, Maurício, a gente já traduziu, já tá assim, é design de serviço, cara, agora não dá mais para mudar. Não tem como mudar mais. Já foi adotado, a gente não vai virar esse barco mais. Cara, esquece essa guerra, a gente já perdeu, já traduzi. Cara, paciência. E aí, só que em 2015, quando eu me separei do meu ex-sócio, eu falei, cara, deixa eu ver se eu consigo mudar, sabe? Deixa eu fazer essa tentativa, vamos ver o que vai acontecer. E eu comecei a bater na tecla de que devia ser design de serviço e não design de serviços. Publiquei texto, comecei a falar sobre isso, começamos a utilizar o design de serviço, e eu acho que ainda estava, 2015 não era tão popular assim, então, ao meu ver, deu tempo. Claro que tem muita gente mais das antigas que continua falando design de serviços, mas eu acho que a maioria das pessoas que está chegando agora na área usa o design de serviço. Entreguei a idade, então, falando aí no plural, né? Não, mas tá certo. Eu acho que tem muita gente ainda que usa, né? E muita gente que ainda é responsável por fazer com que isso seja conhecido. Mas eu acho que conceitualmente eu estou mais alinhado com a ideia de ser
no singular, design de serviço. A gente migrou para cá também as disciplinas para o singular da pós-graduação, mesmo por culpa desses seus textos, hein? Então você é o culpado aí, Viu? né? Tô tentando virar esse barco, tô tentando. A Mas, gente cara, tá fazendo a parte aqui. É isso aí. Pô. Eu peço, de vez em quando eu peço, ó, pô, não sei o que, quando eu sei que é alguém mais importante, assim, algum lugar que eu, sei lá, eu falo, pô, pessoal, tentem usar dessa forma, não usem no plural, tá mais correto, dá uma olhada aqui nesse meu texto e tal. Eu já fiz esse trabalho, assim, nos bastidores. Mas te respondendo que se é mais próximo da engenharia ou da arquitetura, cara, eu acho que a arquitetura tangibiliza muito bem o que a gente faz, no sentido da mensagem, né? Porque eu posso pedir para um engenheiro fazer um projeto de uma casa? Cara, posso. Mas é muito mais provável que essa casa ela fique muito mais funcional do que gostosa de morar. Sabe? Do que eu olho para essa casa e falo, cara, que casa incrível que eu construí. Né? O engenheiro ele vai se preocupar muito mais com as suas estruturas, né? Ele vai se preocupar muito mais em garantir que a casa pare de pé, que tenha tudo que precisa ter, luz, encanamento, etc. Então, essa analogia ela é interessante. Eu acho que o arquiteto ele não tem um método que a gente utiliza hoje no design, que é essa parte mais de fazer... Até existe, né, uma pesquisa, mas a escala não permite para que seja tão completa, a cocriação, os protótipos, mas existem alguns elementos. Se pensar numa maquete, de certa forma, um render é um protótipo, que me ajuda a visualizar algo um pouco melhor. A conversa que o arquiteto faz com o cliente não deixa de ser uma entrevista em profundidade, né? Claro que depende da maneira como o arquiteto faz. Só que o objeto de trabalho do arquiteto é a casa, e ele quer fazer essa casa não apenas algo que seja possível de construir, mas que seja também funcional para quem está dentro dela, né? Eu, por muito tempo, eu usei um slide que era o seguinte, eu sempre usei essa parada de falar que eu sou designer, eu sou engenheiro, né? E eu mostrava uma máquina de lavar roupas e eu falava assim, o que essa máquina de lavar roupa, assim, o que vocês acham que é o papel do engenheiro na hora de fazer essa máquina de lavar roupa, de projetar essa máquina de lavar roupa? No que ele tem que pensar? E aí a minha reflexão ele pensa na roupa. Ele tem que garantir que a roupa saia limpa, não saia, sei lá, danificada, né, que não encolha, etc. É isso que o engenheiro tem que pensar. Então ele tem que pensar como é que ele vai fazer para que a roupa saia dessa forma. E o designer? Cara, o designer tem que pensar na pessoa que está colocando a roupa para lavar. Como é que vai ser para colocar, se ele vai conseguir achar as funções corretas ali, se as funções são interessantes para ele, né? O tempo que vai demorar para secar ou não, o apito, se vai ser alto, porque daí vai acordar as pessoas, porque a pessoa vai botar as máquinas para lavar no meio da noite, e aí às 4 horas da manhã vai tocar o apito da máquina para dizer que a roupa está pronta, e vai acordar a casa inteira, sabe? Então, o objeto pode até ser o mesmo, mas o olhar que se traz é um pouco diferente. Então são coisas que são todas muito importantes, né? O engenheiro ele é responsável por estruturar e tornar as coisas eficientes. E isso, cara, é fundamental. Então eu acho que são visões bastante complementares. O designer ele constrói de fora para dentro, né? Trazendo a visão das pessoas, como é que as pessoas vão utilizar aquilo, como é que tudo tem que estar estruturado e a partir disso formalizar uma visão de estrutura. E o engenheiro, eu acho que ele é o grande responsável por fazer com que isso seja possível, né? Olhar para aquilo lá e falar assim, cara, não, mas isso aqui que tu tá querendo não dá. Essa análise de crédito em 5 segundos eu não consigo fazer. Eu preciso de mais tempo, porque eu preciso acessar a base de dados tal, etc. E aí já estou entrando em outro tipo de engenharia, mas a ideia é a mesma, né? Uhum. E como é que essas outras áreas, né? Você comentou ali sobre governança, sobre diversas outras áreas que o design de serviço ele acaba fazendo uma interface, né? Acaba tocando e participando. Como é que foi isso? Se foi estudando isso, foi na vida real aí, indo nas empresas, entendendo sobre isso? Só para a gente entender todos os campos, né? Porque você comentou do design de serviço como mapear a experiência, que tem os 4 novos pilares aí que a Livwork está trabalhando, né? Mas como é que os pilares que às vezes é bem fora da formação clássica, do design clássico, assim? Tá. Cara, isso é super atual, algo que eu particularmente ainda estou descobrindo mais, mas eu diria que nesses 10, 11 anos de trabalho pela Livwork, fazendo esse tipo de projetos de serviço, né, ficou meio evidente que se a organização não estiver no lugar certo, estruturada da maneira certa, os projetos eles não vão ser implementados, ou pelo menos não vão ser implementados da maneira como a gente imaginou que eles deveriam ser, né? Então,
eu acho que parte um pouco de uma observação de como é que as organizações funcionam. E o legal de ser consultor é isso, cara, a quantidade de empresa que eu já vi por dentro, sabe, tem algumas pessoas que conhecem muito de uma empresa só, eu conheço alguma coisa de muitas empresas, né? Então é legal, eu já, por exemplo, trabalhei com todos os grandes bancos do Brasil. Então eu sei a diferença do Bradesco para o Itaú, para o Banco do Brasil, sabe? O que é mais importante em um do que em outro, como é que eles estão estruturados. Então isso me traz um repertório interessante sobre, do ponto de vista organizacional, né? E aí a maneira como eu enxergo isso hoje é o seguinte, cara, eu tenho a parte do serviço, eu tenho que entender sobre serviços, né? Como é que eu organizo canais, pontos de contato, etc. Como é que eu torno isso mais interessante. Tem esses aspectos mais digitais dos serviços hoje em dia. Esse é meio que o lado de fora, né? É o lado da interação que acontece entre as pessoas e uma organização. Só que dentro dessa organização tem uma porrada de coisa acontecendo. Tem áreas separadas que têm ideias diferentes do que tem que acontecer, né? Tem objetivos diferentes, tem incentivos diferentes, áreas às vezes que em uma organização o marketing é mais importante do que a área de operações, em outra área de sei lá o que é mais importante. Então tem toda uma dinâmica de estrutura organizacional que eu preciso levar em consideração na hora que eu estou projetando esse serviço. O problema é que as organizações antigamente elas faziam o serviço acontecer sem pensar tanto nessa parte de fora, porque cada área estava pensando no que ela tinha que fazer, né? O jurídico estava querendo proteger a empresa, o financeiro estava querendo garantir que as pessoas pagassem e assim por diante, né? Então a ideia do design de serviço não, vamos pensar primeiro na jornada e depois a gente pensa na organização. Mas os designers de serviços ficaram pensando muito só na jornada e nos serviços e meio que deram foda-se na organização. E também não pode ser tanto assim, né? Então tem muita, e eu ainda estou aprendendo sobre isso, né? Mas tem muito conteúdo sobre transformação organizacional, né? Gestão de mudança, design organizacional, que a gente pode olhar para ver, tá legal, o que faz com que as organizações avancem, operem, o que motiva as pessoas dentro das organizações a fazer as coisas, entendeu? E a gente utilizar isso a nosso favor nos projetos. Então, que é o lado de dentro. E aí, dentro disso tudo, tem um outro campo que é muito interessante, que é o dos sistemas, né? Que hoje se fala muito de design de sistemas, até saiu esses tempos um texto controverso falando que não existe isso, porque o que a gente desenha, a não ser que a gente esteja desenhando políticas, o que a gente está projetando são partes de um sistema e a gente está influenciando o sistema, mas a gente não vai projetar o sistema como um todo, né? Mas esse entendimento, essa visão de sistemas também é muito interessante, até porque se a gente não começar a olhar para isso também, toda essa ideia de futuros sustentáveis, ela cai por água. Se eu ficar só pensando no que é bom para as pessoas, eu vou ignorar todo o resto que está ao redor das pessoas e da organização. E eu não posso mais fazer isso. Então, eu acho que esses são os lugares para os quais, é para aí que a gente está caminhando, de certa forma. É isso que eu estou começando a cada vez mais estudar e me aprofundar. Então, sei lá, eu estou achando super interessante, cara. Eu acho que é bem promissor toda essa parte. Legal. Você falou um pouco do futuro aí já, então vamos falar, Luiz, para a gente finalizar aqui e não ocupar toda a tua manhã aí. Se você fosse dar um conselho pro Luiz do passado, lá do primeiro ano, 17, 18, 19, 20 anos, né, começando a estudar, que conselho você daria para ele? Porra, foi. Cara, eu não mudaria nada, sabe? Eu não mudaria nada. Eu acho que sim, eu tive muita sorte nas minhas escolhas, assim, sabe? Eu acho que foi bastante sorte. Por exemplo, eu tava na Europa no ano que teve o primeiro congresso de design de serviço, cara. Isso foi uma puta de uma coincidência. Claro que, assim, eu fui, né? Decidi, não, isso aqui pode ser interessante. Mas, assim, eu não sei se eu mudaria muitas coisas, porque é que hoje, olhando para trás, as coisas fazem tanto sentido, né? É muito fácil tu conectar os pontos olhando para trás, né? Mas quando tá no momento, que nem agora, eu não sei para onde é que as coisas vão caminhar. Eu tenho algumas ideias, né? Eu imagino algumas coisas, que nem eu falei agora, essa parte de transformação organizacional, dos sistemas e do futuro sustentáveis e tal, que é um lugar que eu acho que é bem interessante de trabalhar, mas eu não sei se é isso se é para aí que vai caminhar. Então a gente meio que vai descobrindo as coisas à medida que a gente vai avançando. Mas olhando para trás, assim, o que eu diria para alguém da minha idade? Cara, não sei, eu acho que as coisas aconteceram nos tempos certos. E a minha trajetória era tão única, assim, no sentido de que eu comecei pela engenharia, daí no meio do caminho, já tinha feito 2 anos de engenharia, eu decidi fazer design, porque sim, assim, sabe?
agradeço muito, assim, de ter condições de fazer essas duas coisas ao mesmo tempo, né? Eu fazia estágio em alguns períodos também à tarde, mas por sorte, assim, eu conseguia, né? Tinha meus pais que conseguiam me sustentar para poder fazer as duas coisas, não precisar trabalhar durante o dia para estudar só à noite, né? Então isso para mim foi muito importante. Então, cara, assim, eu não sei, até as coisas que são erradas, elas são boas, né? É aquele lance, cara, a gente aprende tanto quando a gente erra, né? Quando a gente falha, né? Cada coisa que eu fiz que eu não gostei, assim, mas que, cara, me levaram a um lugar interessante de falar assim, pô, isso aqui eu não posso mais fazer, sabe? Eu tive uma sociedade que foi muito legal, porque a gente criou um monte de coisa muito interessante por um período de tempo, mas que depois não estava mais rolando, sabe? Mas eu deixaria de ter essa sociedade? Cara, não, porque essa sociedade, ela me trouxe até aqui também, sabe? Então, até as coisas que quando eu olho assim, eu falo assim, putz, isso aqui não foi legal. Mas, pô, talvez me trouxe um ensinamento, um aprendizado importante, sabe? De que não fazer de novo, né? Então, sei lá, eu não diria nada. Eu diria, cara, faz, se arrisca, confia no teu instinto. Aí, ó, Vivi, tá aí uma boa. Com a Vivi aí que tá bom. Luiz, queria te agradecer demais aí pelo seu tempo aí. A gente sabe o quão atribulada a vida tá com filha, com um monte de coisa, né? Então tem que dar atenção e tá difícil dar atenção para tudo. Mas queria te agradecer demais aí por sempre ser muito prestativo, muito solícito, tá sempre ajudando, tá sempre participando de aula, de podcast, de vídeo, de tudo. Então, assim, ó, sem palavras aí Não, Roy. por Obrigado, isso. cara. Eu que agradeço, meu. Sempre é bom bater um papo, voltar para casa também, né? Porque, cara, eu tenho que, volta e meia, eu tenho que passar mais, assim, marcar presença em Joinville, na região. Não que isso aqui fique restrito a isso, né? Mas eu acho que tem essa nossa conexão é um pouco isso, assim, sabe? Eu acho que é super importante. Então, eu te agradeço pelo convite, por lembrar de mim sempre. Passando aqui, a gente já vai tomar um café, só avisar. Combinado. Legal, Luiz. Muito obrigado, velho. Até mais. Valeu. Tchau, tchau, Roy.